Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a todos que nos assistem, que bom, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. Nós estamos transmitindo pela TV Manaim e também pelo nosso canal oficial do YouTube. Se você não está inscrito, aproveite para se inscrever. E se você está inscrito, curta, comente e compartilhe, porque essa informação desse programa é muito valiosa para você e, quem sabe, para todos os seus amigos, parentes, que você pode compartilhar o link. O nosso assunto de hoje é Momento Atual da Ciência Odontologia. E quem vai falar disso é uma pessoa super capacitada. Ele é mestre em prótese, ele é pós-graduado em periodontia, implantodontia, sistema digital CAD/CAM, epidemiologia, pesquisador de biomateriais, membro do grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, pastor da nossa igreja também na cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, nosso querido pastor Miguel Faria Lima. Que prazer tê-lo no programa. A paz do Senhor a todos. É uma grande honra estar aqui juntos para discutir sobre esse assunto que é tão importante, estar junto com os irmãos no programa da TV Manaim. E aproveitando, né, pastor Miguel, já começando o programa, né, sempre sabemos que sempre é um desafio, quando a gente fala em ciência, né, é sempre um desafio. E aí a pergunta é essa: o desafio da ciência para impedir doenças bucais. O que o senhor poderia já dar esse início aí para a gente, falando sobre isso? A ciência odontologia vem desenvolvendo a cada dia, trazendo recursos, benefícios, mas se formos avaliar o que está acontecendo ainda hoje, nossos dias, há um contrassenso. Porque ainda há pessoas que sofrem com lesões nos tecidos bucais, principalmente os dentes. E há alguns critérios que são importantes de avaliar, porque as pessoas às vezes não têm acesso a uma informação de ajudar como elas vão fazer para preservar a saúde bucal dos seus dentes. Então, é necessário que a ciência e odontologia, com toda essa tecnologia, consiga alcançar as pessoas que apresentam problemas, onde pode gerar morbidades, até mesmo uma alteração no próprio sistema do corpo no geral. Certo. E aí entra um aspecto que eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Como se encontra a situação da saúde bucal da população de um modo geral? Dentro do que encontramos vários órgãos que fazem os estudos, e aqui no Brasil nós temos sociedades de pesquisa e fora também, nós notamos que a população ainda padece. São dados que chegam a ser importantes porque muitas crianças, chega a quase metade da população mundial de crianças sofrem da doença cárie. Os jovens, quase que 75% padecem tanto da doença cárie como doença periodontal. E os adultos que chegam na situação mais grave, que é o edentulismo, quando perdem os dentes. Lembrando que os dentes são órgãos. Então, há ainda uma motivação cultural para não se dar uma ênfase que os dentes merecem, porque os dentes fazem parte do todo do organismo, que ajuda as pessoas em várias funções. Então, esse conceito de que são 32 órgãos, se perder um, vai ter outro, isso, a tecnologia e toda a ciência odontologia devem chegar mais próximo dessas pessoas para que possa orientá-los a como preservar a saúde de seus dentes. Bem, eu queria fazer uma outra pergunta, pastor Miguel. Como podemos avaliar a odontologia e a manutenção da saúde bucal da população? É importante entrarmos nesse aspecto porque, se nós olharmos
como que está a situação da odontologia hoje e o benefício que ela pode gerar para a população no todo, ainda muitas pessoas que carecem de uma orientação mais específica. Se nós pensarmos como que a situação do Brasil hoje, nós temos mais de 450 mil inscritos no Conselho, profissionais na área de odontologia, mas ainda nós temos uma população, uma grande parte da população, que envolve crianças, jovens e adultos, que ainda não tem acesso, às vezes até mesmo informações básicas de como proceder para os cuidados da sua saúde bucal. E com isso, apesar da ciência odontológica estar evoluindo muito rápido, com tecnologias cada vez mais de ponta, muitas pessoas ainda não têm acesso a como fazer um tratamento de qualidade. Ah, perfeito. E quais as principais doenças que afetam os tecidos bucais? A principal doença é a doença cárie, que afeta a superfície dos dentes, provocando muitas morbidades. Depois vem a doença periodontal, que seria a doença de gengiva, onde as bactérias que vão aderir na superfície do dente, elas vão se instalar no sulco da gengiva, provocando uma reação inflamatória que, com o tempo, vai adentrando bactérias que vai fazer uma perda dos tecidos gengivais, que envolve ligamento periodontal, o osso que segura o dente. Com isso, o dente perde a firmeza que ele tem e ele solta, ele perde a sua função. Depois nós temos problemas de oclusão, que envolve a mastigação, a fonética, que pode trazer muitos problemas para a pessoa. E também depois nós temos as lesões de mucosa, onde nos tecidos moles, língua, palato, bochecha, às vezes lesões pequenas podem chegar a desenvolver até mesmo no câncer. É muito sério, é muito comum a gente ver às vezes as pessoas, como o senhor falou da gengiva, né, sangrar, né? É em função disso, Isso. Né? Esse é um sinal muito importante que as pessoas devem estar atentas. Quando o sangramento ocorre na gengiva, é um sinal que a gengiva está dando que tem um crescimento de uma colonização de bactérias que estão inflamando a gengiva. E como a doença periodontal, às vezes, ela não provoca dor, não provoca algum desconforto, e esse que é o maior problema, falta de informação, de orientação, lentamente as bactérias vão adentrando no sulco da gengiva, promovendo a perda do osso que segura o dente. Então, quando chega no estágio em que os dentes já estão com mobilidade, aí que a pessoa acorda e vai buscar um tratamento que às vezes já não tem muita condição. É isso mesmo, vai deixando para depois, né? Com os avanços científicos de diagnóstico e tratamentos, a odontologia conseguiu diminuir o número de doenças que ocorrem na boca? Se nós olharmos a população que tem acesso à odontologia que se desenvolve, nós podemos verificar que as pessoas recebem uma condição de saúde melhor, porque os tratamentos são muito rápidos hoje e resolvem com um tempo muito menor do que anteriormente. Mas ainda temos uma situação em que a grande parte da população não consegue acesso, às vezes até mesmo um tratamento de orientação, um tratamento que é educativo para mostrar como preservar os seus dentes, e com isso ainda nós percebemos um grande número de pessoas que são acometidas por essas doenças que nós citamos. Então tem muita a falta às vezes até da prevenção, acaba acontecendo, evoluindo mais esses problemas, né, doutor? Sim, porque atitudes preventivas em que nós acompanhamos o paciente antes de ter a doença são muito importantes, não só para a saúde bucal, como todo o nosso organismo. Perfeito. Como é feito o levantamento de dados de ocorrências para então promover a saúde? Aí entra numa área que é muito importante na odontologia, que é a epidemiologia odontológica.
que vai considerar dois aspectos, tanto individual, olhando para o indivíduo, como também para o coletivo, para o populacional. Porque nós recebemos um paciente, eles apresentam situações que são totalmente diferentes dos outros. Então nós não podemos tratar pacientes como uma linha de montagem, porque cada um tem sua característica. A epidemiologia vai avaliar os aspectos embriológicos desde quando a criança nasce, o seu desenvolvimento, porque o crânio ele tem dois aspectos, o crânio encefálico e o crânio visceral. E os dentes são muito importantes para o desenvolvimento do crânio visceral. A calota craniana ela vai crescer pouco depois que a criança nasce. Ela vai se desenvolver mais. A parte facial, que é o crânio visceral, os dentes têm uma importância muito grande, porque vai envolver não só a alimentação, a fonética, a respiração. Então, a epidemiologia vai avaliar esses critérios todos individuais para avaliar primeiro a saúde da pessoa. E no somatório de dados, fazer levantamentos populacionais, porque a epidemiologia é uma ciência que ela vai olhar para cada paciente e ver os critérios de risco que ela tem. Às vezes um paciente pode ter um risco alto a desenvolver cárie dentária e não ter doença de gengiva. E isso pode acontecer ao inverso, uma pessoa que tem um alto risco de doença de gengiva e não tem cárie nenhuma na boca. Então, é importante avaliarmos esse critério de risco, porque nós vamos olhar lá na frente onde a doença iria ocorrer, mas com atitudes preventivas, evitar que a doença ocorra, dando a orientação necessária e o paciente recebendo todos os critérios de como ele vai cuidar da sua saúde. Perfeito. Vou fazer mais uma pergunta. Através da epidemiologia odontológica, então são destinados tratamentos distintos para cada paciente, não é isso? Pelo que eu entendi? Isso, porque as doenças da boca, elas vão promover, às vezes, situações que podem afetar até mesmo a doença em vários órgãos do corpo. Um exemplo é a doença periodontal, onde as bactérias vão aderir na superfície do dente e, se não forem removidas com a escovação, o uso do fio, e às vezes até mesmo procurando um profissional para fazer um polimento dos dentes, essas bactérias elas podem calcificar, formam uma camada mais enrijecida na superfície ali próximo da gengiva, e o paciente ele pode, com isso, no desenvolvimento da doença, ele vai sofrer toda a alteração do quadro de saúde para doença. Então, com medidas preventivas, aplicando exatamente na necessidade dele, a doença pode ser contida e, com isso, no futuro, ele vai manter a sua saúde, sem deixar que a doença avance. Perfeito. Vamos lá. Dentro da evolução epidemiológica, como está a aplicação da especialidade que você está desenvolvendo, chamada odontologia simbiótica? É exatamente isto que envolve a odontologia simbiótica. Na boca, as bactérias são os principais fatores de alteração. Então, elas podem promover doenças por desequilíbrio. O organismo ele vai receber de fora do ambiente externo as bactérias que vão se desenvolver, e também o organismo vai receber a nutrição, a dieta, os elementos que vão chegar. Então, se há um desequilíbrio, acaba a simbiose, onde o organismo vive em equilíbrio com todos esses fatores que são externos. Então, a disbiose é quando os fatores externos, principalmente as bactérias, vão gerar uma situação promovendo doença, alteração da saúde dos tecidos. Então, através de uma série de medidas de orientação, a odontologia simbiótica procura orientar os pacientes com condutas preventivas, os hábitos de
cuidar dos dentes, com a limpeza, uma nutrição mais adequada, evitando produtos que são tóxicos. Um dos exemplos é o açúcar. O açúcar é um dos elementos mais tóxicos porque vai ajudar a provocar cárie dental. Então, a odontologia simbiótica vai orientar o paciente, inclusive com suplementação de produtos que são naturais, para que a imunologia da boca ali, a gengiva, a superfície do dente, venha se proteger de um possível desequilíbrio das bactérias, dos alimentos que entram, que podem provocar alguma alteração. O exemplo que nós temos de evitar uma doença séria, por exemplo, o tártaro, o cálculo que forma na base do dente. Quando uma pessoa chega com cálculo, é já uma alteração de equilíbrio. E nós indicamos até mesmo para o cardiologista, porque essa formação de tártaro nos dentes indica que ele tem a possibilidade de formar também aqueles cálculos nas artérias e nas veias, promovendo até doenças cardiológicas. Interessante, doutor. Isso aí eu fiquei... É muito interessante, quer dizer, através de algo que se percebe na boca pode indicar um problema cardíaco. Isso, porque há um ditado que fala que a boca é o termômetro da saúde. E tem uma grande verdade nisso, porque a boca vai ser responsável por uma série de funções que vão manter o organismo cada vez mais saudável. Então, é importante a orientação, a ciência, a odontologia, conseguir alcançar o maior número possível de pessoas, desde a infância até na fase adulta, para que elas possam manter a saúde desses tecidos que são tão nobres para a nossa saúde. Que bom. Por isso que o programa é interessante, né? Você precisa saber. Eu sempre falo, sabe, doutor Miguel, que quem está mais aprendendo aqui sou eu, né? Que a gente vai aprendendo a cada dia. É uma pena que nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria que o senhor fizesse as considerações finais, um recado que você tenha para o nosso público que nos assiste. É importante nós voltarmos para esses tecidos da boca que são tão importantes. Buscar informações de como preservá-los, os fatores que podem ser nocivos, como manter, através do tempo, a saúde, tanto da superfície dos dentes, da superfície da gengiva, de toda a mucosa, a língua, a bochecha, e isso através de orientações básicas de como fazer os cuidados e também entrando na parte de nutrição e evitar coisas que são traumáticas para os dentes. Então, a odontologia precisa de chegar próximo das pessoas para dar uma palavra de informação para que elas mesmas saibam que elas têm condição de manter saúde de todos os seus dentes durante toda a vida. Que bom. Que bom. Olha, mas eu já vou deixar combinado com o senhor, hein? Deixar marcado um próximo programa para a gente falar sobre cárie. O senhor falou que é uma das doenças que mais agridem, né? Hoje, né? Dentro Sim. desse contexto. Aí eu queria deixar combinado de marcar uma outra oportunidade para falar um pouco sobre essa doença cárie dentária, né? Isso vai ser muito importante. Que bom, eu quero agradecer a participação do senhor disponibilizar esse tempo para informar os nossos amigos informações tão preciosas, né? Amém. Um prazer estar aqui, estamos à disposição. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do Você Precisa Saber. Eu tenho certeza que você que nos assistiu conhece pessoas à sua volta, parentes, amigos, não importa se é da igreja ou não, essa informação é para o público em geral, que precisam conhecer isso que foi falado. Então, compartilhe o conteúdo desse evento, compartilhe o link, porque muitas pessoas precisam saber o que nós aprendemos hoje, tá bom? Nos encontramos na próxima edição do Você Precisa Saber. Você precisa saber.